uma velha dúvida que sempre se coloca, cedo ou tarde, diante dos homens: ser para ter ou ter para ser? As estratégias que os homens ao longo da história tomaram, majoritariamente, para não dizer quase 99% das vezes, foi ter para demonstrar para os outros e eles passarem a acreditar que são por meio daquilo que eles têm. E ter não necessariamente bens materiais apenas, que é o que vem à cabeça num primeiro momento, mas também ter um cargo, um status social, alguma pose ou alguma colocação na hierarquia, em alguma forma de hierarquia dos homens, seja em cargos da justiça ou do governo, enfim, todas essas ilusões que cedo ou tarde acabam se desmanchando. E diante dessa derrocada que acaba acontecendo, o que sobra aos homens que decidiram ter é nada ou quase nada, se alguém tiver um mínimo de sabedoria naquele momento e perceber e retirar algum aprendizado disso. E aí eles passam a efetivamente ser alguma coisa, fora das posses, fora dos cargos e das ilusões. E por que eu estou falando de tudo isso? Vamos pensar uma velha historinha que dizem a respeito de um pai alcoólatra que teve 2 filhos. O pai era alcoólatra, ou seja, tinha um vício em bebidas e, ao longo da sua trajetória, teve 2 filhos. E um dos filhos, depois de muitos anos, já adulto, crescido, seguindo sua vida, se tornou alcoólatra e o outro irmão, não se tornou alcoólatra. E uma pessoa foi perguntar para eles, falou: "Olha, por que que você se tornou alcoólatra?" "Ah, não, porque eu tive um pai alcoólatra. Então, isso aí acabou gerando isso, isso e aquilo." E foram perguntar para o outro filho, no caso o irmão, por que que ele não tinha se tornado alcoólatra, por que que ele seguiu um outro caminho. Ele falou: "Ah, porque eu tive um pai alcoólatra." Ou seja, o que isso revela? Que nós tomamos decisões não a partir das circunstâncias que a vida nos coloca. O que a vida nos coloca, pano de fundo, pode ser o mesmo, que nesse caso é um pai alcoólatra. E as decisões serem completamente diferentes. Uma falar: "Ah, já que eu sou filho dele e eu sou alcoólatra, eu vou beber." E o outro falar: "Nossa, esse é um mau exemplo, eu não quero seguir isso." Que é um processo de decisão que não se atém às circunstâncias, embora pareça, com o que aconteceu. E o que que isso se conecta com a premissa inicial, com o texto inicial que a gente elaborou aqui de ser para ter e ter para ser? Porque as decisões que são tomadas, apesar de parecer que as circunstâncias da vida levam a isso, é muito mais um processo decisório daquela pessoa que está tomando aqueles rumos, aqueles caminhos, ou seja, que está decidindo por aquela forma de viver, do que por aquilo que aconteceu efetivamente com aquela pessoa. Senão, seria impossibilitado para um dos 2 irmãos, nessa historinha, não ser alcoólatra ou ser. Ou seja, os 2 teriam que ou os 2 serem alcoólatras, ou os 2 não serem. E ainda assim, isso seria um processo decisório que não confirma, digamos, a causalidade do pai ter sido alcoólico e gerado essa decisão na vida dos filhos. Então, as pessoas às vezes oram, pedem, clamam e chamam a deuses, anjos intercessores, espíritos, sabe-se lá o que mais que é chamado, por alguns caminhos, mas que algumas vezes eles sequer têm a possibilidade de ser aquilo naquele momento. Ou seja, como assim? Digamos que a pessoa colocou na cabeça efetivamente que a solução da vida dela é 10 milhões de reais. Isso vai resolver a vida dela, então ela joga em jogos de aposta, loteria, essas coisas, e ela sente que é predestinada a ganhar, né, porque 10 milhões de reais, enfim, dólares, não importa a moeda. Só que tem um detalhe curioso que pessoas que estudaram ganhadores de loteria perceberam. Pessoas que ganharam na loteria prêmios muitas vezes gigantescos, de volumes muito grandes mesmo de dinheiro, depois de 5 ou no máximo 10 anos, 96% dessas pessoas que ganharam na loteria estavam ou no mesmo patamar em que estavam antes de ganhar o prêmio, ou até menos, muitas vezes, ou até numa situação inferior, financeiramente falando, do que quando ganhou o prêmio da loteria. E aí, isso se conecta com o que estava sendo dito inicialmente. Para ser alguma coisa, não exige o ter. Só que quanto mais você é,
mas você pode ter. Usando uma analogia, uma figura, uma certa forma de perceber, seria pensar em um copo e o quanto ele consegue receber de água. Então as pessoas pedem 10 milhões, pedem o relacionamento perfeito, pedem situações perfeitas e tudo que você possa imaginar que são pedidos nas orações, saúde, tudo. E aí, digamos que algum anjo ou um espírito, sei lá o que as pessoas acreditam, realmente tenha ouvido e falado: poxa, eu vou ajudar então. Eu vou realmente atender essa demanda e vamos atender. Só que o copo dela é para receber 300 ml e o anjo vem com 1 litro, 2, 5, 10 litros de água ou suco, qualquer bebida. Mas o seu copo só comporta 300 ml. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas a serem pessoas que ganhavam 5, 2, 3, 10 mil reais. A partir do momento que você dá um volume gigantesco de dinheiro, o ter não transforma o que ela é naquele momento. É como, nessa simbologia do copo, ela é o copo de 300 ml e ela ganhou 1 litro, 2 litros. O que vai acontecer se você só comporta 300 ml? Não importa que você tenha recebido 1 litro, 2 litros, o resto vai ser desperdiçado, o resto vai ser desperdiçado. E foi o que os estudos provaram com pessoas que ganharam na loteria. E aí, o que é muito paradoxal para a mente utilitária, que vê o mundo como que se diz, congregação de apenas atos e ações neste mundo, a figura de um místico como Cristo, falando: buscai o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Todas as pessoas querem primeiro acrescentar antes do reino dos céus. E aí é essa figura do copo de 300 ml. Ela não tem como comportar o céu do infinito numa estrutura extremamente limitada. Ela ainda não consagrou dentro dela o céu ilimitado. Então, mesmo que ela ganhe na loteria, que ela ganhe as bênçãos de saúde, a estrutura dela ainda está ou doente ou pobre. E aí, uma fala que os coaches modernos aí costumam falar, mas que tem muito sentido: seja rico antes de ser. Ou seja, aumente o seu copo. O que ele está dizendo na prática é: aumente o seu copo, seja mais, seja maior, seja mais, antes de ter, porque quando chegar, você vai conseguir segurar e abarcar o que é maior. Quem é mais forte consegue puxar mais peso, certo? Parece meio óbvio, mas de modo incoerente, a maior parte das pessoas querem ter pesos maiores antes de conseguir puxá-los. Ou seja, elas querem 10 milhões sem serem ricas. E aí o que acontece depois de um tempo quando o dinheiro se evaporar? Voltam à situação do que elas já eram. Não foi uma mudança, é uma transformação interior, interna, do próprio ser dela. Coisas vieram a ter ao seu redor, mas não transformaram o seu ser. Por isso a mensagem dessa reflexão aqui: seja antes de ter as coisas. Busque o reino dos céus, alcance o infinito, porque tudo que vier depois estará dentro do seu ser. E aí é impossível ser retirado de você. Para quem é pobre de alma, mesmo que ganhe milhões, mesmo que a saúde seja isso ou aquilo, cedo ou tarde isso vai ser retirado. E aí o ser doente ou pobre espiritualmente não vai conseguir segurar o tranco, porque vai estar atrelado às circunstâncias. E as circunstâncias não definem o ser, tá bom? Então, que essa reflexão encontre um eco em sua alma, que possa, de alguma forma, trazer uma reflexão, um entendimento, e se não trouxer também, ou se quiser perguntar, fica aberto aqui o caminho, os canais. Forte abraço, um abraço na alma de vocês.